pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, como vocês viram pelo título, o tema de hoje é sobre a cidadania italiana, a minha experiência, né? A minha e do meu esposo, né? Porque na verdade ele que é o cidadão italiano. Então, assim, vou contar pra vocês como que foi desde achar documentos até tirar a cidadania, quanto mais ou menos a gente gastou. E bora pro vídeo. Bom, quando eu e meu esposo decidiu ir atrás da cidadania italiana, a gente tinha só o nome do bisavô dele e o nome do avô dele, mas nenhum dados do bisavô e do avô. E a gente pensou, né? Nossa, vai demorar muito, porque até a gente conseguir correr atrás de toda a documentação, né? E aí a gente conversando com um casal de amigo nosso, que também já estava quase certo deles ir para a Itália tirar a cidadania, eles já estavam quase indo. A gente comentou com ele que a gente não sabe, não tinha nenhuma informação, né? E eles falaram que eles tinham conseguido alguns documentos que eles não sabiam também com o seu Oswaldo, que é uma pessoa que tem um escritório lá em Londrina, ele é italiano, ele trabalha com toda a parte de documentação, busca de documentos no Brasil e na Itália, e ele faz a parte de assessoria também lá na Itália. E a gente falou, então vamos lá no escritório dele, né, pra gente fazer, ver como que faz, né? E a gente chegou lá, falou pra ele, olha, a gente só tem o nome do bisavô e o nome do avô. E ele falou, não tem problema. A gente preencheu lá o formulário, que daí tem que preencher com todos os dados que você tem, desde o italiano até o requerente, que no caso é o meu esposo, o Everton. E aí a gente preencheu e tal, daí faz o pagamento, metade do pagamento é quando você fecha e a outra metade é quando quando eles acham o documento, né? E eu fiquei com muito medo, porque se ele não achasse esse primeiro pagamento, a gente perderia. Isso vem especificado no contrato e tudo. Então eu fiquei com medo, fiquei naquela, e se ele foi naturalizado, né? E se ele não nasceu na Itália? A gente fica com um pouco de medo, né? E aí passou uma semana, ele já tinha encontrado todos os documentos, desde o nascimento do italiano lá na Itália, né? Até o, do avô tal, do pai do meu esposo também. E foi um alívio, né? A gente fica aliviado nessa parte. E aí ele faz o pedido para os cartórios mandam para ele e a gente paga o valor para ele que os cartórios cobrou, né? Para emitir a segunda via. Aí foi para outra etapa. A hora que chegou os documentos, a gente percebeu que todos os documentos tinham erro. Todos. 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 Desde o italiano, menos a certidão de nascimento do italiano, mas casamento e óbito do italiano, até a certidão de casamento do meu esposo, tinha erro. E aí eu falei, ferrou, ferrou. Nessa hora dá vontade de chorar, de gritar, de tudo. E aí eu falei, bom, vou conversar com alguns assessores para ver o que precisa retificar, o que não precisa, porque depende muito de cada cidade, cada comune lá da Itália. Cotação com algumas empresas de cidadania italiana, porque a gente decidiu fazer com uma empresa
que era melhor, era menos trabalho pra gente, porque além da gente não saber falar o idioma para fazer, tinha muito pouco tempo para estudar todas as leis e tudo para fazer a cidadania, né? Que é uma coisa que parece simples, mas não é tão simples assim. Tem muitas pessoas que fazem sem assessoria, mas a gente preferiu fazer com assessoria. E a gente fez cotações com algumas empresas. Aí uma empresa falava que tinha que retificar algumas coisas, outra falava que tinha que retificar outras, porque cada comune trabalha de um jeito. Tem comune que aceita alguns erros de leve, tem comune que não aceita nenhum erro. Então, cada assessor falou uma coisa. E a gente falou, não, então a gente tem que decidir com qual assessor a gente vai fechar, para assim poder correr atrás para retificar os documentos. Nisso a gente falou com essa mesma amiga que estava indo para a Itália, ela já estava lá, tava tirando a cidadania dela. E a gente perguntou, olha, a gente perguntou se a assessora dela era boa e tal, e ela super indicou. E a gente falou, então vamos falar com ela, né? E aí a assessora, a gente mandou um e-mail para a assessora, pediu para ela avaliar os documentos, e aí ela falou que tinha que retificar. Todos. Todos os documentos tinham que ser retificados. Nascimento, casamento, óbito do italiano, nascimento, casamento, óbito do vô, nascimento, casamento do pai e o nascimento do requerente, que é o meu esposo. Eu falei, pronto, fedeu, né? Ela falou, bom, tenta retificar todos, mas se não der, a do Everton, que é o do meu esposo, a certidão de nascimento, e a de casamento, acho que do meu sogro, não lembro. Acho que a certidão de casamento do meu sogro também não. Se não conseguisse, não iria precisar. E a gente foi para retificar, mandou para os cartórios. Para retificar, a gente precisou de uma certidão de nascimento do italiano traduzida e apostilada. E isso demorou mais um tempo, porque a gente teve que pedir lá na Itália para a certidão de nascimento apostilada. E daí a gente mandou traduzir. Bom, demorou mais ou menos uns 3 meses para os cartórios, para todos os cartórios conseguir apostilar. Ou aproximadamente 3 meses para os cartórios todos retificar os documentos. Alguns cartórios demorou uma semana, outros demoraram 15 dias e teve um cartório que tinha 3 documentos que demorou 2 meses e meio, mais ou menos. Que aí foi o nosso enrosco, né? E depois que aí chegou as certidões todas retificadas, a gente traduziu e apostilou as traduções. E as originais e as traduções, que são apostiladas. Muita gente tem dúvida nisso. Normalmente traduz, apostila a original e a que você traduziu. A nossa assessoria foi incrível. Eles são muito bons no que eles fazem, são profissionais. Eu vou deixar aqui nas informações aqui o Instagram deles, para quem se interessar, cotar os valores e tal. Eu e meu esposo gastamos em média 20 mil reais para tirar a cidadania a partir da Itália e levamos. Cadê? Levamos 1.200 euros para gastar na Itália. Gastar em tudo: alimentação, passeio, tudo. E a gente ficou exatamente 2 meses na Itália. O processo do meu esposo concluiu em 55 dias. O vigílio passou em uma semana. E daí depois, até pegar a ID na mão, foram 55 dias.
corridos. E nesses 55 dias, então a gente gastou 1.200 euros. A gente chegou lá, comprou roupa, comprou um monte de coisa, né? Porque a gente chega num país com os preços bem melhores que o do Brasil, né? A gente ficou meio doido para comprar tudo. A gente passeou, a gente foi pro Lago de Garda, foi para Milão, Verona, Saló, a gente fez muitos passeios, a gente alugou um carro por 3 dias. Então, assim, tudo isso, alimentação, almoço, janta fora, que a gente fez, comemos fora algumas vezes, né? Então, tudo isso foi com 1.200 euros. A gente achou que super compensa a assessoria. Eles foram maravilhosos, repito, maravilhosos. Não é publicidade, eu não tô recebendo nada com isso. É que o que é bom tem que ser falado. E eles foram super profissionais nisso. Então, assim, a gente super agradece eles também. A Débora e o Felipe. São um amor de pessoa também. Então é isso, gente. Essa foi a nossa experiência lá na Itália. Assim, a gente não teve nada do que reclamar, do que falar mal. A gente simplesmente amou a Itália. A gente amou a Itália. E para quem tem, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta que se fazer e eu souber responder, eu vou deixar meu Instagram aqui aqui nas informações, aqui embaixo. E daí vocês podem me chamar no direct que eu falo por lá. E é isso. Um beijo, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!